Vamos fazer umas perguntas capciosas de áudio para o ChatGPT e ver o que acontece? Essa é a ideia desse vídeo de hoje, gente. Eu selecionei algumas poucas perguntas aqui para não ficar um vídeo grande demais, mas são perguntas, algumas um pouco mais generalistas, algumas um pouco mais polêmicas, para a gente ver como é que o ChatGPT se sai respondendo. Eu criei uma conta nova no ChatGPT, porque assim, eu uso muito, então eu não queria que ele já tivesse as manias, né? O conhecimento que ele tem junto comigo, e também para, ser uma experiência um pouco mais próxima do que eu acho que uma pessoa aleatória teria se simplesmente abrisse o ChatGPT e perguntasse coisa para ele. Vamos lá com a primeira pergunta. Eu tô com elas selecionadas aqui em cima, então eu vou só copiar e colar. Qual o melhor fone até R$200? E a ideia, outra coisa, dependendo aqui do que vier, eu também, de repente, fazer umas perguntas de meio que follow-up para eles, assim, umas perguntas subsequentes dependendo do que vier aqui. Vamos lá. Se você está procurando o melhor fone de ouvido em 2025, há excelentes opções no mercado brasileiro que oferecem qualidade sonora, conforto e recursos avançados como cancelamento de ruído e longa duração de bateria. Abaixo apresenta algumas das melhores escolhas disponíveis. QCY HT05, Xiaomi Buds 6 Active, esses dois são muito bons de fato. Esse da Philips nunca ouvi, esse da Philco também não, aí tem um Xiaomi aqui, um JBL. Ele foi numa coisa bem generalista, né? Então, e foi pelo visto assim, em algumas matérias tipo O Dia, Tech Insider, não seriam as minhas escolhas. Então, deixa eu provocar. Sou um audiófilo. Não ligo para ser sem fio, noise canceling, nem nada. Quero simplesmente a melhor qualidade de som possível por 200 e não me incomodo em importar, por exemplo, do AliExpress. Vamos ver se isso melhora a resposta dele. Ficou mais interessante. Se você é um audiófilo buscando a melhor qualidade sonora possível por até 200, está disposto a importar, existem excelentes opções de fones com fio que oferecem desempenho surpreendente nessa faixa de preço. KZSN Pro X, Blom BL03, e olha só, ele colocou meio que um tagzinho, o ZSN Pro X, equilíbrio tonal, e mais ou menos. Blom BL03, graves impactantes, ok. KZZX, tecnologia híbrida, opção econômica KZDX, TIM T2. Olha só, cara. Nenhum desses seria exatamente o que eu recomendaria hoje por esse preço. Né? Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre boas opções até R$200 de fone de ouvido. Se você tiver caído de paraquedas aqui, eu vou linkar aqui em cima o vídeo para você ver. Mas já melhorou bastante. Já tá um conjuntinho aqui de recomendações bem mais legal. Tá bom. Maneiro. Só uma pergunta aqui, peraí. E o Moondrop 2.2? O que acha dele? Porque esse pra mim é a melhor opção, tá? Mais ou menos nessa faixa de preço. Deixa eu só ver o que ele vai falar. Enquanto isso, eu já vou copiando aqui a segunda pergunta. É uma excelente escolha, destaques, qualidade sonora, construção e conforto, desempenho técnico, pontos a considerar. Agudos. Alguns usuários relatam que os agudos podem ser um pouco pronunciados em certas faixas. Acessórios não acompanham as populares Spring Tips da Moondrop, o que pode impactar o conforto e isolamento. Mais ou menos, na verdade, elas sempre foram um bônus, né? O fone continua sendo excelente. E eu acho que ele só tá falando isso porque a primeira versão do 2 vinha com essas ponteiras e a segunda, pelo visto, não, mas ok. Onde comprar? AliExpress, Shopee, Mercado Livre. Qualidade excepcional, sendo uma escolha sólida para audiófilos que priorizam fidelidade sonora acima de recursos adicionais. Se você busca um in-ear com excelente custo-benefício, o 2 é altamente recomendável. Concordo, mas eu gostaria que você tivesse mandado essa opção na primeira vez que eu perguntei. Mas tudo bem. Bom, excluí aqui e vou no modo temporário para uma pergunta não contaminar a outra. Qual o melhor fone do mundo é a segunda pergunta. Depende muito do uso pretendido, mas aqui vai uma visão geral dos melhores fones de ouvido do mundo por categoria. Começou bem, começou com a resposta que eu gostaria. Sennheiser H1 Orpheus 2, considerado por muitos o melhor fone do mundo. A B1266 Fi TC, ok, para muita gente pode ser que seja. Focal Utopia 2022, concordo, um dos melhores fones do mundo.
Para estúdio, Sony 7506 CD9900, ok, BR Dynamic DT 1990. Para esporte, Sony WF-1000XM5, Jabra Elite 8 Active. O WF-1000XM5, assim, para esportes não é o que eu recomendaria, mas para mobilidade pode ser. Aí, para cancelamento de ruídos, Quiet Comfort da Bose, o WH-1000XM5. Para games, Audeze Maxwell e SteelSeries Arctis Nova Pro. Olha só, se for para som absoluto, sem limite de preço, H1 ainda é o rei absoluto. Mas se quiser recomendações mais realistas e práticas, posso adaptar de acordo com o orçamento, uso principal, preferência por fones abertos, fechados e near over ear. Gostei da resposta, gente. Eu não esperava que ele fosse vir com essa, não. Próxima. Ó, essa aqui é um pouco mais capciosa, tá? Prevejo polêmicas. O que define a qualidade de um fone de ouvido? A qualidade é definida por uma combinação de fatores técnicos e subjetivos. Aqui estão os principais aspectos. Qualidade de som, o fator principal, concordo. Mas não começou bem, não. Resposta de frequência. Um bom fone cobre uma ampla faixa, geralmente 20 Hz a 20 kHz, de forma equilibrada. Graves muito fortes ou agudos exagerados podem comprometer a fidelidade. Não, ok. Porque olha só, qual que seria a minha questão aqui? Eu pensei que, e eu acho que muita gente lendo isso levaria para esse lado, que é importante ter um fone cuja resposta de frequência é 20 Hz a 20 kHz. Quando na prática, esse alcance em si não quer dizer nada, tá? Já fiz um vídeo sobre isso, tá aqui em cima. Mas cobre uma ampla faixa de forma equilibrada. Esse é o ponto, né? O que conta, na verdade, não é o alcance, é como ele responde ao longo desse alcance, né? A quantidade de graves, de médios e agudos. Então, assim, é ele passar por essa faixa de uma maneira relativamente equilibrada. Então, assim, ele escreveu de um jeito muito sucinto e que pode trazer essa interpretação, né, de que o alcance em si é mais importante do que de fato é, assim, a vasta maioria dos fones vai responder nessa faixa tranquilamente. Mas, ok, não diria que está errado a maneira como ele colocou, não. Clareza e definição, ok. Imagem estéreo e espacialidade, baixo nível de distorção harmônica. Na maior parte dos fones de qualidade, a distorção é muito baixa. Qualidade de construção, materiais, cabo quando há, sendo destacável, com proteção anti-ruído. Ah, tá, deve ser para não ficar passando microfonia. Drivers, tipo dinâmico, planar magnético e eletrostático influenciam diretamente o desempenho, ok. Isolamento e cancelamento ativo de ruído. Isolamento depende do design, do encaixe. Cancelamento ativo de ruídos, ANC. Conforto e ergonomia. Conectividade e recursos. Preferência pessoal e uso pretendido. Para música de estúdio, busca-se fidelidade. Para jogos, espacialidade e latência baixa, ok. Eu diria que detalhamento é mais importante do que espacialidade, mas tudo bem. Para viagens, valoriza-se o cancelamento ativo de ruídos e conforto. Se quiser, posso te ajudar a avaliar um modelo específico com base nesses critérios. Achei boa a resposta em geral, tá? Eu acho que aí a pessoa que estivesse usando faria outras perguntas sobre. Mas, agora, ó, eu vou mandar nesse mesmo chat aqui e ver o que vem. Essa sim pode abrir margem para vir um vespeiro aí, ó. Na hora de escolher um fone, quais especificações devo considerar e por quê? Ó, especificações importantes. Resposta de frequência. 20 Hz a 20 kHz. Não colocaria nunca isso como uma especificação importante. Pelo contrário, assim, cara, resposta em frequência, a divulgada pelos fabricantes, é como se elas tirassem números de um chapéu, tá? Na prática não quer dizer absolutamente nada. Mas ele meio que corrige aqui logo depois. Ó, atenção, números altos nem sempre significam melhor qualidade. O que conta é como ele reproduz essas frequências curva de resposta. Concordo, mas aí eu não colocaria a resposta de frequência como uma especificação importante, né? Porque vai levar para essa confusão da pessoa olhar, não, eu tenho que pegar um fone que seja de pelo menos 20 a 20 mil, e se tiver um que é maior, o alcance, melhor ainda, quando não é verdade. Ó, impedância, 16, 32, 80, o que é? Resistência elétrica do fone, ok, por que importa? Baixa impedância, ideal para celulares, tablets e notebooks, toca alto com pouca energia, correto. Alta impedância, precisa de um amplificador dedicado, correto, mas costuma oferecer mais fidelidade e controle de som. Aqui eu discordo.
não existe relação entre a impedância do fone e a qualidade de reprodução. Então, eu colocaria sim que a impedância é importante, porque se você estiver olhando para um fone com uma impedância alta, você provavelmente vai precisar de um amplificador de fones dedicado, mas isso não é um indicativo de qualidade. Então, aqui eu acho que também induz um pouquinho ao erro. Sensibilidade. O que é volume que o fone produz com certa potência? Ok. Porque importa, fones mais sensíveis soam mais altos com menos energia, ideal se você usa fontes fracas, como smartphones. Concordo, eu acho que a impedância poderia ser um pouco isso, assim, né? Mas ele colocou que a impedância alta costuma oferecer mais fidelidade e controle, não é por aí, mas ele poderia ter colocado na mesma veia da sensibilidade. Tipo de driver, a tecnologia que gera o som ok. Por que importa? Comum, bom custo-benefício e graves fortes seriam dinâmico, o planar, excelente clareza e controle, mas geralmente mais caro e maior, e BA, comum, in-ears premium, ótimo detalhamento. Não colocaria como algo que importa olhar não, tá? Eu acho que assim, é interessante você saber o que está no fone, mas na prática não quer dizer muita coisa. Tipo de fone, com certeza, in-ear, on-ear, over-ear, né? Então fala o que é cada um, ideal para uso em movimento, esse aqui mais para áudio crítico, né? Over-ear, ok, cancelamento ativo de ruídos, porque que importa? Se usar em ambientes barulhentos, conectividade, microfone e controles integrados, autonomia. Dica final, além das especificações, sempre que possível, leia reviews de áudio, especialmente sobre assinatura sonora, perfil de som, grave forte, neutro, agudo, realçado, etc., concordo. Considere testar pessoalmente se possível, pois conforto e percepção de som variam de pessoa para pessoa. Ok, então assim, falou algumas coisas que eu acho que podem ser um pouquinho complicadas, mas no geral eu acho que as informações foram boas. Vamos para um novo chat agora, temporário também. Essa é totalmente capciosa. Fones high-res são melhores mesmo? Vamos ver. Depende do que você quer dizer com melhores e do uso que você vai fazer dos fones. Pra mim não depende não, né? O selo não quer dizer nada, mas vamos ver. O que são fones high-res? Eles são certificados para reproduzir frequências além da faixa padrão, normalmente até 40 kHz ou mais. Isso teoricamente permite maior fidelidade ao som original, especialmente quando usado com arquivos de áudio de alta resolução, como FLAC, DCD, ALAC em qualidade acima de CD. Teoricamente sim, mas na prática não é bem assim, porque primeiro, esse conteúdo a mais que o áudio de alta resolução entrega não é audível, não faz diferença do áudio de alta resolução para seres humanos, já falei sobre isso aqui em cima. E também porque, assim, a faixa em si que ele reproduz, como eu falei, não é o que importa. O que importa é como ele reproduz dentro da faixa. Então, assim, a certificação que a fabricante precisa para... Né, o que ela precisa para ter a certificação, que é alcançar essa faixa maior, não quer dizer nada em relação à qualidade de som. São realmente melhores? Sim, sim. Se você usa arquivos de alta resolução, não são melhores, não quer dizer nada. Se você tem um bom DAC, amplificador ou smartphone que suporta high-res, se você tem ouvido treinado ou valoriza nuances sonoras, também acho que, não exatamente, assim... eu não acredito que o áudio de alta resolução é audível, tipo, se for a mesma mix, master, né? Se você busca uma experiência audiophile, não. Não necessariamente se você ouvir Spotify, YouTube ou MP3, seu celular e computador não tem um bom conversor digital analógico, você usa fones mais por conveniência do que por fidelidade, você está em ambientes barulhentos onde o detalhe se perde. Comparando com fones não high-res. Existem fones não high-res que são melhores que algum high-res, porque a qualidade depende muito mais do que só a faixa de frequência, como construção, drivers, acústica e afinação do som. O selo high-res não é a garantia de qualidade sonora geral, apenas indica capacidade técnica. Tá, eu gostei disso aqui. Então, ele falou alguns pontos principais, né? Existe um monte de fone high-res, não high-res, que soa muito melhor do que fone high-res. Isso é o que não falta no mercado, né? Existe muito fone simples com o selo e fone absurdamente sofisticado sem o selo. E ele não é garantia de qualidade sonora, apenas capacidade técnica. Nem isso muito, assim, mas tudo bem. Conclusão, high-res faz diferença? Potencialmente sim, discordo, não faz, mas só se todo o resto do seu sistema estiver à altura. Não. Vale a pena para todo mundo? Não. Se você não ouve arquivos high-res e o celular com streaming, talvez não perceba muita diferença. Não importa o que você vai ouvir, você não vai ouvir muita diferença. Mas ok. Outra pergunta bem capciosa aqui.
Burn-in em fones. Funciona? A ideia de burn-in é que o som pode melhorar após algumas horas de uso contínuo, como se os componentes internos, especialmente o driver, precisassem de tempo para assentar. O que dizem os defensores? Com o tempo, o diafragma pode ficar mais flexível, que poderia alterar a resposta de frequência. Após 40 a 100 horas, os fones atingem seu potencial máximo. Algumas pessoas relatam sons mais abertos, graves mais definidos, alguns menos agressivos. E o que dizem os testes objetivos? Bom, hein? Vários testes com medições mostram que as mudanças são extremamente pequenas ou inexistentes, em muitos casos imperceptíveis ao ouvido humano. A maioria das mudanças percebidas pode ser explicada por: perfeito, adaptação do ouvido-cérebro ao som do fone. Efeito placebo, você espera uma melhora, então acha que ouviu uma. O que realmente pode fazer diferença: vedação correta no ouvido, qualidade da gravação e da fonte, equalização ou ajustes via DAC Amp. Conclusão prática: burn-in não é necessário nem cientificamente comprovado como benefício. Se quiser testar por si mesmo, não faz mal deixar os fones tocando por algumas horas com música ou ruído rosa. Mas o que realmente vai importar é se você gosta do som ou não desde o começo. A única coisa que eu gostei da resposta, a única coisa que eu não gostei é quando ele falou: se quiser testar por si mesmo, não faz mal deixar os fones tocando. Só que ele mesmo colocou ali em cima, né, qual que é o problema disso? É o efeito placebo e você está se adaptando à sonoridade nova. Então, você fazer esse teste de maneira não controlada não vai te responder nada, né? O simples fato de você ter que deixar muitas horas tocando o fone antes, né? Testar ele antes, deixa muitas horas e teste depois, faz com que seja impossível você dizer com segurança se você nota ou não uma diferença, né? As nossas percepções, né? A nossa audição, o nosso cérebro não é apurado a esse ponto, né? Para ser capaz de dizer de maneira, como é que eu vou dizer? Apurada mesmo, se existe uma diferença nesse cenário de teste. Então, assim, eu não gostei muito dessa proposta dele, não. Deixa eu provocar, peraí. Mas você não acha que este teste será muito pouco representativo? Afinal, é impossível controlar variáveis desta forma. Necessárias. Haverá um espaço de tempo muito grande entre um teste e o outro, e por isso não vai dar para confiar no que eu escutar. Vamos ver. Você está absolutamente certo e levantou uma questão importante. Testes caseiros têm limitações sérias, como adaptação auditiva, memória auditiva falha, variações de ambiente, tempo decorrido entre os testes. Então, como testar de verdade, o ideal seria um teste com medições objetivas, mas isso é inviável para a maioria das pessoas. Você está certo em duvidar da eficácia. Para isso, a melhor abordagem... Então, por que você sugeriu? Mas tudo bem. Por isso, a melhor abordagem é simples. Se os fones não soam bem para você logo de início, o burn-in provavelmente não vai mudar isso. Por outro lado, se você quiser testar, tudo bem, desde que saiba que qualquer melhora pode ser mais psicológica do que técnica. Tá bom. Vamos para a última pergunta aqui, que está dentro deste assunto mais ou menos. Olha, essa aqui é vespeiro, tá? Qual é a maior bobagem que audiófilos acreditam? Vamos ver se ele vai responder. Uma das maiores bobagens em que muitos audiófilos acreditam e que é amplamente criticada por engenheiros de áudio e cientistas é que cabos audiophile grade caríssimos fazem uma diferença audível no som em comparação com cabos comuns bem construídos. Por que isso é bobagem? Fisicamente não faz sentido. Em transmissões digitais ou mesmo em cabos analógicos de boa qualidade e comprimento razoável, o sinal transmitido permanece o mesmo. Desde que o cabo seja bem construído, ele não melhora o som, apenas transmite. Ok. Só para deixar claro, assim, existe sim a possibilidade de um cabo interferir negativamente no som. Então, assim, a minha visão não existe cabo que melhora, existe cabo que interfere mais, existe cabo que interfere menos. O ideal é que você tenha o cabo que interfere menos. E assim, não é difícil e nem caríssimo você fazer um cabo que não interfere em nada. Então, não tem necessidade exatamente de um cabo custar rios de dinheiro. Estudos cegos não mostram diferença audível. Testes de escuta cegos, nos quais os ouvintes não sabem qual cabo estão usando, não mostram diferença significativa entre cabos baratos e caros. Marketing efeito placebo. Muitos desses produtos são vendidos com jargões pseudocientíficos, tipo oxigênio zero, tratamento criogênico, tempo de quebra do cabo, que não tem respaldo técnico. O que acontece frequentemente é o efeito placebo. A pessoa ouve melhor porque pagou caro e espera que o som seja superior.
Outros exemplos de mitos comuns entre audiófilos. O break-in de cabos, burn-in de cabos. Sim, existe isso, né? Quer dizer, tem gente que acredita nisso. Ou alto-falante por dezenas de horas, que discos de vinil soam, olha só, mais naturais por definição, sem considerar a qualidade da prensagem, masterização, ruído, etc. Ok, essa aqui eu acho um pouco mais complexa do que isso, já fiz um vídeo sobre também, mas tá. Conversores DA, né, ou seja, DACs caríssimos, sempre são melhor que modelos bem projetados e baratos. Olha só, essa aqui, interessante. Essas foram as perguntas, gente. Quis fazer poucas para não ficar um vídeo longo demais. Mas olha, eu já tive algumas ideias de outros vídeos que eu posso fazer nesse tema, se vocês tiverem gostado. Um no próximo Q&A, usar o ChatGPT para responder, mas aí, obviamente, eu respondo também. Então, assim, eu jogo as perguntas aqui, vejo o que vem e comento se eu concordo ou discordo. E uma outra ideia é fazer como se fosse uma briga de IAs. Então, assim, esse foi o ChatGPT. E se a gente pegar a mesma pergunta e ver com o Google Gemini, com o DeepSeek, com o Claude, talvez, e comparar com o ChatGPT? Me digam aí o que vocês acham dessas ideias. Assim, eu gosto, eu acho esse um tema muito interessante. Tenho usado loucamente o ChatGPT, então queria fazer esse vídeo aqui com vocês. Confesso que esperava um resultado pior do que esse. Acho que, em geral, ele se saiu muito bem nas respostas. Me conta aí nos comentários o que você achou. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.